Josué capítulo 11. As conquistas ao norte de Canaã. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu e ao perizeu e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé de Hermon na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, em muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos, e a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente o destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, e não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado e os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Josué executa as ordens de Moisés. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Aleque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu, e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Beom. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O extermínio dos filhos de Enaque. Naquele tempo veio a Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte
monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote, Pisga, como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcar, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, os reis vencidos por Josué. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Lax, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Jesse, outro, o rei de Debi, outro, o rei de Gede, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Arad, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tupuá, outro, o rei de Efe, outro, o rei de Afec, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinron e Meron, outro, o rei de Aquisaf, outro, o rei de Taanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão do Carmelo, outro, o rei de Dor no outeiro de Dor, outro, o rei de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tissa, outro, 31 reis ao todo. Capítulo 13. As terras a serem conquistadas. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Senhor, que está em frente ao Egito, até ao termo de Crom, para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meará, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Divisão da religião transjordânica, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arno, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade e o termo dos Gesureus,
e dos Maacateus, e todo o monte Hermon e toda Bazã até Salcar. Todo o reino de Og e Bazã, que reinou em Estarote e em Edrei, ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os jesureus, nem os maacateus. Antes, Jesus e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança aos sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel. São a sua herança, como já lhe tinha falado. A tribo de Ruben. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina de Bom, e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jasaí, que Demote e Mefaate, e Criataim, Sibna, e Zerete-Saar no monte do vale, Bet-peor e Asdote, Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. A tribo de Gade. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está em frente de Rabá, e desde Esbom até Ramate, Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debi, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote e Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. A meia tribo de Manassés. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Deu aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isto é, o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Capítulo 14. As terras das tribos a oeste do Jordão. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. A parte entregue a Caleb, Hebron. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia
a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat-Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra.